trazem quadros leves, que passam despercebidos, que não são diagnosticados, e isso pode se acentuar. E outros com quadro mais deflagrados, e muitos até em tratamento. E essa pandemia ela pode agravar o processo e abrir as portas até para quadros psicóticos, para surtos psicóticos, como a gente está vendo. Tem sido assim uma procura grande de jovens surtando. Recentemente, semana passada, me pediram auxílio para um atendimento psiquiátrico. Eu não sou psiquiatra, eu indiquei um colega de um jovem que mora em Friburgo, trabalhando no Rio. Ele surtou, se confrontou com os seus chefes e quase que existiu ali um processo de agressividade. Então, os momentos são propícios para que isso tudo aconteça. Sabemos da importância dos tratamentos psicoterápicos, psiquiátricos, medicamentosos, que se fazem necessários. Mas eu trouxe aqui um trabalho para vocês muitíssimo interessante, porque todo mundo pode fazer isso. É um treinamento, é um exercício bastante plausível. E isso por conta desse trabalho aqui, desse neurocientista, William Redcook, da Universidade de Iowa, fez um estudo com ressonância magnética sobre o autocontrole. Pois é um tema bastante instigante, mostrando que nós temos, sim, a possibilidade do autocontrole. Como é que isso acontece? Nós temos que treinar o que chamamos de autoobservação, de autoanálise, um autoexame constante, diante principalmente de fatores estressores ou estressantes. Ou seja, estamos, às vezes, no meio do trabalho, aquela confusão, aquele alarido, pessoas falando daqui, pessoas falando dali, uns até gritam, e aí, quando você vê, você está envolvido nisso. Então, como fazer? Como fazer diante disso que eu estou perdendo o meu controle? Olhem só que o trabalho nos mostra a possibilidade de autocontrole. Então, eu costumo dizer, a gente tem que fazer uma saída estratégica. E muitas vezes. E a melhor saída estratégica, por incrível que pareça, é o banheiro. Porque o banheiro ninguém vai nos incomodar. O máximo que pode acontecer é alguém bater a porta, ou melhor, bater na porta, e a gente responder, tem gente. Lá no banheiro a gente faz uma técnica respiratória, respira profundamente, fecha os olhos, busca um relaxamento e, principalmente, a gente começar a nos ver, começar que a gente está perdendo o controle diante desses fatores. E, às vezes, quando a gente não tem essa possibilidade de uma saída estratégica, aonde estivermos, mesmo dentro desse turbilhonamento, nós poderemos, sim, adquirir esse autocontrole. Tudo é treinável, tudo é adestrável. Hoje a ciência nos mostra, a neurociência principalmente, que o cérebro ele é plástico. Chamamos de neuroplasticidade. E se ele é plástico, ele é treinável, assim como os músculos são treináveis. Então, vamos ver esse trabalho para vocês tomarem conhecimento, que é muito interessante. Olhem só. O estudo mostra o que acontece no cérebro quando a paciência se esgota. Não é assim que acontece? Quando estamos estressados, a paciência vai se esgotando. A pesquisa revela que existe um estoque limitado de autocontrole que vai diminuindo conforme o uso. Então, a gente é estimulado, a gente começa a se estressar, esse estoque energético vai se esgotando. Quanto mais o estoque é exigido, maior a probabilidade de uma pessoa perder o controle. E se ela perde o controle, duas situações podem ocorrer. Ou ela explode literalmente, grita e se irrita e se destempera, se desorganiza, ou então isso acontece internamente.
E aí, então, nós vamos ter os efeitos danosos disso tudo na organização física. E muitas vezes com somatizações. Aí vem aparecimento de diversas enfermidades de ordem física, principalmente o aparelho gastrointestinal, perfeito? As gastrites, as úlceras, os processos de enxaqueca, doenças autoimunes, enfim, processos dermatológicos, por exemplo, a psoríase, processos alérgicos, que são fenômenos de hipersensibilidade. Então, isso tem que explodir em algum lugar, ou externamente, ou internamente, ou as duas coisas. Por quê? Perdemos o controle. Mas, continuando aqui o estudo, as imagens obtidas por ressonância magnética, e aí o grande segredo, e vocês vão ver depois aqui em outros slides, mostram que a atividade na região conhecida como córtex cingulado anterior, uma estrutura cerebral está próxima à outra. Ela é estável durante toda a tarefa. Eu costumo dizer que esse córtex aí é a nossa possibilidade, é a nossa cura, porque aí se instala a nossa razão, o nosso bom senso, de nos olharmos. Meu Deus, eu estou perdendo meu controle. Eu preciso me equilibrar. Aí respira fundo, vai readquirindo o seu equilíbrio, a sua estabilidade emocional. Olha o que diz o cientista. Essa área ela é responsável por reconhecer as situações onde o autocontrole é necessário. Então, se nós temos esta área ativada, exercitada, nós vamos sempre reconhecer que podemos nos controlar. Vocês já viram? Olha, eu tenho 69 anos, eu pergunto a vocês, e vocês já viram algum oriental descontrolado? Ah, mas isso é no Oriente. Não importa, é um ser humano. Eles sempre são sóbrios, tranquilos, equilibrados, pelo menos os que eu conheci, tá? Os orientais, principalmente os japoneses. Porque eles têm o hábito da meditação. E a meditação é um grande caminho hoje para que possamos nos olhar tranquilamente, fazermos o autoconhecimento, a autoanálise, a autoobservação, a aceitação do que verdadeiramente somos, porque isso é muito difícil. Em geral, estamos sempre vestindo máscaras protetoras, chamadas de personas, para aparentarmos o que não somos. E muitos passam pela vida sem saberem o que verdadeiramente são. Botam aquela baita de uma máscara. Muitas vezes isso tem um termo até um tanto forte, que chama-se hipocrisia. São hipócritas, porque aparentam o que não são. Então, o que nos falta é essa autoobservação. É olharmos-nos com mais carinho, com mais dedicação, com mais honestidade, com mais humildade. Coisa que falta no ser humano é a humildade, que é exatamente o reconhecimento de si próprio. Então, nós temos todo esse poder nas mãos. Eu vejo a medicina do futuro, seja ela qual for, através da autocura. Talvez no futuro não necessitemos de medicamentos. Vejam que beleza, principalmente na área mental, porque vamos ter esse poder de nos curarmos. Tem uma frase que eu gosto muito de um cientista que ele diz: não existe a cura, o que existe é a autocura. Então, continuando aqui o trabalho, olha então essa área que eu acabei de citar a vocês em verde, chama-se córtex cingulado anterior. E o nosso estoque energético que vamos perdendo diante do estresse está aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, córtex pré-frontal dorso lateral. Seria mais ou menos a área verde controlando esta área azul, entendendo o que se passa na área azul. Ou seja, a partir do momento que eu uso a razão,
comigo mesmo, de que eu estou perdendo o controle, é esse verde aqui atuando no azul. É o córtex cingulado anterior controlando o córtex pré-frontal dorsolateral. O que isso significa, em outras palavras? Que a gente não perde o controle. A gente, mesmo diante de fatores estressantes, a gente vai mantendo o equilíbrio. Então, não é o fator externo, em verdade, que ativa tudo isso. Ele contribui, mas é a nossa condição neurocerebral. Isso é muito claro. Tem uns que dizem assim, bom, eu vou agora, eu ando estressado, eu ando ansioso, eu não estou bem, eu vou lá para o meio do mato, lá no meu sítio, lá no interior, para relaxar. E muitas vezes chega lá, vai se irritar com grilo, com o mugido da vaca, com o temporal que cai. Enfim, o problema não é o fator externo, o problema é o fator interno, o que você traz de tendência e predisposição que é mutável. Você pode, são escolhas suas. É um ditado da física quântica que eu gosto muito que diz: escolho, logo eu existo. Mudando a frase de René Descartes, que dizia: penso, logo existo. Então é diferente, você faz suas escolhas. O que você quer para a sua vida? E aqui ele diz, olha, a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral, né, aquele azulzinho do nosso estoque energético, é o responsável pelo manejo do autocontrole e pela escolha das melhores respostas para as situações estressantes. Não permanece igual. É diferente em cada criatura. Ele vai sendo ativado com menor intensidade, depois de cada esforço, depois de cada estresse, e vai sinalizando o quê? Que a nossa paciência vai se esgotando. E se a gente deixar, ela se esgota mesmo. Nós perdemos todo esse estoque energético. E isso é muito importante para os fatores atuais da pandemia. Porque a partir do momento que eu esgoto a minha paciência, que eu me estresso, o nosso sistema imunológico vai lá no chinelo. Nós temos alterações em nossos anticorpos. E aí nós somos o quê? Uma porta aberta para esta enfermidade que assola o planeta. Então a gente vê, como a gente já viu na televisão, uma mulher de mais de 100 anos conseguiu vencer a doença. E, no entanto, jovens não conseguem, atletas que não conseguem vencer a doença. Onde está o processo aí? Será que é a carga viral? Sim, ela contribui, mas basicamente é o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico ele não se fortalece apenas com uma boa alimentação, com atividade física, claro que são fatores que contribuem, mas ao nosso estado emocional. É a liberação de adrenalina, de cortisol na nossa circulação, que altera o nosso sistema imunológico. E nós podemos, sim, reverter este processo. Isso é fundamental para que cada um faça o seu papel, que trabalhe, que treine isso. Aí também tem que ter paciência para treinar, né? Olha aqui, mais uma vez. Aqui são os 3 córtex pré-frontais. Tem uma coisa muito interessante que eu queria aqui relatar para vocês, que o cingulado anterior controla isso aqui, ó, dorsolateral. E tem essa aqui, ó, essa estrutura, chama-se córtex pré-frontal orbitofrontal, que ele é responsável pelo circuito da alegria, da recompensa no nosso cérebro, com liberação de dopamina, serotonina, que vai nos conferir estados de prazer, de alegria, de satisfação. Por que eu estou mostrando isso? Então, vamos fazer aqui, criar um encadeamento. Esse encadeamento é muito importante. Então, estou treinando o meu autocontrole.
Vamos supor que eu estou submetido a um estresse, uma confusão, um turbilhão, uma turbulência no trabalho, confusão, todo mundo tenso. Como eu estou treinado, perfeito? Eu fecho os olhos, respiro fundo, vou ativar o meu córtex pré-frontal dorsolateral para eu não perder o meu estoque energético. Isso vai me dar um prazer. O prazer, a vitória de eu me superar. E o que é que acontece no cérebro? Ativação desse córtex órbito-frontal na liberação de dopamina, serotonina. Então, meu humor vai ficar estável, fazendo a profilaxia da depressão e, consequentemente, também o prazer, a alegria de eu estar me superando. Vocês estão entendendo como nós temos como temos ferramentas nas mãos para que estejamos bem? Para que não sejamos dependentes de remédios, de drogas, que é uma via mais fácil, né? Que não precisa de esforço, só que eu não resolvo o meu problema. Eu não estou treinando o meu cérebro. Pelo contrário, eu estou dopando o meu cérebro. Eu estou perdendo a oportunidade de crescer, de ser eu mesmo, de eu me vencer e não ficar à mercê de medicamentos. E, além disso, quando eu faço todo esse trabalho, eu elaboro um outro hormônio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o hormônio do amor, que hoje está sendo muito estudado. E que ele é sintetizado e secretado na mesma estrutura do hormônio do estresse. Vocês vão me perguntar, mas como é que funciona isso? Você muitas vezes não evita o estresse. Mas se você fizer todo este mecanismo que eu expliquei agora, autocontrole, respiração, exercício mental, nós vamos, então, criar, né, secretando o hormônio do amor, um obstáculo para esse hormônio do estresse. E, obviamente, esse hormônio do estresse vai cair de produção, porque estamos nos superando. Então, isso é extraordinário. Só entendendo isso é que a gente passa realmente a compreender essa nossa estrutura fantástica, que é o nosso cérebro. E aqui, então, ele continua. O cientista interpretou esses resultados como uma prova de que as pessoas não têm problemas em reconhecer situações estressantes que exigem autocontrole. Ou seja, podemos nos controlar. E vamos, com isso, nos fortalecer imunologicamente, nos protegendo desses ataques, não só do vírus, né, dessa pandemia, o coronavírus, mas também de outros vírus. Quantas pessoas não residem na mesma casa e uns adquirem a doença e outros não? Como é que nós podemos, então, entender isso? Às vezes um companheiro está gripado e você não se gripa. Seu sistema imunológico, obviamente. E esse sistema imunológico ligado às suas condições mentais. Então, diz ele aqui, no entanto, fica cada vez mais difícil manter a cabeça fria e tomar as melhores decisões quando o estresse é contínuo ou recorrente. Verdadeiramente. Mas, mesmo assim, nós podemos superar esses ambientes estressantes, contínuos, ou seja, dentro de casa, ou no trabalho, ou na rua, porque hoje nós estamos sendo assolados, violentados, vamos dizer assim. Você vai à rua, é barulho, é buzina, é moto, é falta de educação, em tudo. Você chega em casa, às vezes briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos. Você vai para o trabalho, discordâncias, situações, às vezes, lamentáveis, de competitividade, de rivalidades, um querendo passar por cima do outro. Então, nós precisamos de um mecanismo, não as drogas, os remédios, mas simplesmente exercícios mentais que possam nos fortalecer. Eu falei sobre isso, volto aqui a repetir. Esse hormônio que está sendo muito estudado, o hormônio do amor, que era uma propriedade das mulheres. Antigamente, achavam que só as mulheres
tinham esse hormônio, que ele é responsável pelo trabalho de parto e pela amamentação, ocitocina. Hoje já se sabe que os homens também fabricam esse hormônio. Interessante que ele é fabricado na mesma estrutura do hormônio do estresse. Como eu vou mostrar aqui mais à frente, aqui, ó, núcleo paraventricular. É nessa estrutura, lá no hipotálamo, na zona límbica do cérebro, na zona das emoções, que nós vamos ter esses dois hormônios. Ou a gente vai optar pela nossa consciência, nossas escolhas, pela fabricação do hormônio do estresse, ou nós vamos optar pela secreção, síntese do hormônio do amor. Ou um se opor ao outro, a partir de todo aquele exercício que eu falei para vocês. Quando eu começo a me controlar, quando eu começo a me estabilizar, a adquirir esse estado, né, de equilíbrio, que não é difícil desde que treinemos. O que a gente tem que lutar é contra a preguiça de fazer tudo isso. Olha só o circuito da alegria. Aqui nós temos que ativar para sermos felizes, mesmo ante estas turbulências que estamos passando. Esse é o circuito da alegria. São áreas cerebrais, que vocês estão vendo aqui, que são ativadas mediante nossas escolhas, com a formação dessas substâncias que conferem a nós alegria, bem-estar, equilíbrio do humor, e não mergulhando, lamentavelmente, em transtornos ansiosos depressivos. Vamos falar um pouquinho da depressão? Mal do século? Falamos da ansiedade. Então, o que nós vamos destacar aqui nesse quadro clínico é o pessimismo. O deprimido é um pessimista, acha que não vai conseguir, que a vida não tem sentido, que a vida não tem significado, se acha impotente diante da vida, se acha incapaz, e principalmente sentimentos de culpa. A base do processo depressivo é o sentimento de culpa. Pode ser uma culpa inconsciente, porque a criatura se acha culpada por não conseguir mudar certas situações. Se acha incapaz, impotente, se acha pessimista, aí torna-se impaciente, irritável, com dificuldade para fazer suas tarefas, chora à toa. Todo esse quadro clínico que vocês estão vendo aqui. Eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Desesperança. Ele perde completamente a esperança. É a negatividade da vida, a baixa autoestima. Ele não vê perspectiva nenhuma, acha que está no fundo do poço, se acha incapaz, impotente, culpado de ali se encontrar, e cada vez mais isso se agrava. Essas criaturas precisam de uma assistência médica, sim, muitas vezes medicamentosa, psicoterapias, sejam elas quais forem, para tentar motivá-lo. E exatamente é a base que leva uma criatura a se suicidar. Eu costumo dizer que o suicídio ele está alicerçado, apoiado em 3 Ds. D de dado. É uma dor, a depressão é uma dor, perfeito? É o desespero de não conseguir sair disso e cada vez mais se sentindo incapaz, impotente, frustrado, e vem a desesperança. Falta do sentido da vida. E ele quer sair disso de qualquer forma. Ele não quer morrer, ele quer sair da dor. E ele encontra o caminho do suicídio, lamentavelmente, como o único mecanismo eficaz para poder sair da dor. É o que a gente está vendo e vai ver, principalmente, os fatores pós-pandemia. Porque aí já entram os processos econômicos, sociais, desemprego. Então, ele cai, se ele não tiver essa visão, o entendimento, a compreensão e até a fé de que tudo isso passa,
que tudo se renova, que tudo se transforma. É esse o incentivo que temos que dar a esses companheiros. E que, mesmo assim, mediante estes incentivos, acabam também se matando, se suicidando. Olhem só, hoje no mundo, nós temos 320 milhões de pessoas que sofrem de depressão, diagnosticados, fora o que não sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Destas, 11 milhões vivem no Brasil, o país mais deprimido da América Latina. O Brasil, da América Latina, é o país que mais tem depressão. Este problema atinge ou atingirá. Isso é lamentável, né? É drástico. 20 a 25% da população brasileira. Então, você pega um quarto e poderá mergulhar nesse processo. Se nós temos aí em torno de 180 milhões, não é isso, de habitantes, você divide isso por quatro para vocês verem como isso é alarmante. Então, como trabalhar esse psiquismo? Aí está a grande questão, né? Trabalhar a autoestima, trabalhar essa esperança. A questão não é somente governamental, companheiros. Nós temos o governo que merecemos, essa é a grande realidade. E tivemos também o governo que merecemos. O fator é pessoal, é a predisposição que carregamos. Fatores familiares muitas vezes são importantes. Herdamos essas tendências e estas predisposições. E isso precisa ser visto lá no início, lá no seio da família. Observar seus filhos, se estão tristes, se estão melancólicos, né? Como é que eles estão procedendo, agindo. E aí um outro grande perigo, que nós sabemos que é o mergulho no caminho das drogas. Pois se eles não encontram uma solução, que muitas vezes deveria vir de casa e não vem, por indiferença, por fraqueza moral, por culpa dos pais, o que eles vão procurar? Um alento onde não deveriam. Aquele velho e antigo chavão. Adote seu filho antes que um traficante o faça. Temos que estar atentos a tudo isso. Olha aí, os casos de depressão leve podem ser tratados com psicoterapia e exercícios aeróbicos, 5 vezes por semana, para não dizer todo dia. Mas a depressão moderada a grave precisam envolver medicamentos, sim. Eu coloquei aqui a desvenlafaxina, que é um medicamento de primeira linha para o tratamento do quadro depressivo. O número de pessoas com depressão tem crescido por conta da melhora do sistema diagnóstico, feito por médicos, muito cuidado com isso. Ah, meu filho está deprimido. Quem garante isso? Ele pode estar num momento de tristeza. Ele está num momento de desalento, principalmente diante dessa pandemia de hoje, né? Que tem retido as pessoas pelo isolamento social dentro de suas casas. Então, o sistema diagnóstico hoje, feito pelos médicos, é muito melhor do que era antigamente. E a vida moderna com alto nível de estresse, chamados transtornos ansiosos depressivos. Entre 1999 e 2013, os casos aumentaram absurdamente 50% no planeta. O Brasil está em primeiro lugar na América Latina e o 5º do mundo. Então, justifica-se pela crise econômica, crise política, falta de segurança. Agora, assomando-se a tudo isso, a pandemia, pode ser o gatilho para disparar um episódio de depressão que ainda não se manifestou ou está num quadro leve, que passa despercebido pela família, e a pessoa tem que ter a predisposição, é claro. Não são todos que vão passar diante das dificuldades e que vão se deprimir.
Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui para vocês o Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, para que a gente tenha cuidado com o diagnóstico. Porque muitas vezes a pessoa passa por um momento de melancolia, de tristeza, acha que está deprimida. Ou o diagnóstico vem da família. E não é assim que funciona. O diagnóstico ele é mais complexo. Se não vejamos através desse manual de desordens mentais. Então, quais são os sintomas? Prestem atenção. Nós estamos falando hoje de uma outra pandemia, a pandemia mental. E a depressão hoje é o carro-chefe das desordens mentais, dos desarranjos mentais. Olhem os sintomas. A pessoa tem um humor deprimido, aquele humor que está deprimido na maior parte do tempo. O interesse diminui, perde o prazer, principalmente para as coisas que normalmente eles gostam, na realização das atividades de rotina. Chamamos isso de anedonia, perda do prazer. Então, você já tem aqui uma pessoa com humor deprimido, na maior parte do tempo, e o prazer diminuído, o interesse diminuído. Sensação de inutilidade ou culpa excessivas. Como falei, o sentimento de culpa é o que embasa todo este processo. Se sente impotente, se sente incapaz diante das possibilidades de mudanças que ele não consegue. Então ele se sente inútil, aí perde o prazer, perde o ânimo. Por que vou tentar se eu não vou conseguir? Esse é o pensamento do depressivo, né? Ele é indeciso. Há uma diminuição, uma restrição na sua capacidade de pensar e de se concentrar. Então, aqui já vimos 4 sintomas. Vamos continuar. Ele perde energia, se sente cansado, porque isso se traduz também, se expressa no corpo. Há uma fadiga física, porque ele perde energia. As energias dele estão concentradas naquela ideia de inutilidade, de impotência, de culpa. Nós chamamos isso de fixação mental. Então, ele sequestra a energia do corpo, e o corpo, então, fica fatigado, fica cansado. Ou ele tem insônia, porque fica perturbado, ou então ele tem um sono excessivo, ou uma ou outra situação. Ou, às vezes, intercala isso. Ou ele é agitado, né? Fica agitado por alguns momentos, tentando muitas vezes sair desse processo, ou o que é mais comum, ele fica lento, é a lentificação dos movimentos. Aí ele passa a comer, se ele tem momentos de ansiedade, intercalando com a depressão, e então ele passa a comer alimentos calóricos, chocolates, massas, pães, ou então ele entra em anorexia, não come e perde peso. E aí o grande problema, ideias recorrentes de morte para sair desta dor ou suicídio. Então, gente, olha o diagnóstico que só o médico pode fazer. Nós temos a depressão menor, que é a mais comum, onde vamos encontrar 2 a 4 sintomas daqueles que foram agora relatados por 2 ou mais semanas. Então, 2 ou 4 sintomas daqueles por 15 dias ou mais o humor deprimido e mais a falta de prazer. Isso se caracteriza um quadro depressivo leve ou menor. Então, momentos de depressão, muitas vezes não é depressão. Momentos de tristeza, estou há 2 dias que eu não estou bem, daqui a pouco no 3º dia está bem. Isso não é depressão. Ele tem que cursar
né, com esse quadro aí por pelo menos 2 ou mais semanas. Nós temos a distimia, chamado mau humor constante. 3 ou 4 daqueles sintomas, mais um humor deprimido, durante 2 anos no mínimo. Então, diríamos que o paciente é um distímico. Aquele, vamos dizer, aquele mau humor constante, né? Acorda com mau humor e dorme com mau humor. E, por fim, a depressão maior, que são 5 ou mais daqueles sintomas, por 2 semanas ou mais o humor deprimido e mais a falta de prazer, a anedonia. Então, é isso aí que nós podemos, mediante uma avaliação psicológica, poder caracterizar o quadro depressivo. Então, muito cuidado para esses falsos diagnósticos. Esse psicanalista italiano da Universidade de Basilicata, Mauro Maldonato, ele diz: o indivíduo deprimido experimenta, às vezes, com angústia, outras com gélido desespero, o que ele chama de a irremediável negatividade da vida. O deprimido é um negativo. É uma negatividade irremediável. É uma vida que não tem sentido, não tem solução, não tem esperança. E então ele acaba, lamentavelmente, desaguando na possibilidade de um suicídio. Ney Carter, do Carmo Borges, eu queria citar, que é um cardiologista da Universidade Estadual de Campinas, ele nos fala da conexão da ciência e espiritualidade e religiosidade. Não estamos falando aqui de religião. Religião é uma coisa, religiosidade, espiritualidade é outra, né? É completamente diferente. Então, o Ney Carter, do Carmo Borges, nos diz o seguinte, que os indivíduos que buscam o transcendente, ou seja, a parte espiritual, também estão mais protegidos diante do estresse e da depressão. Importantes fatores de risco cardíaco. As doenças que mais matam no planeta, em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares. A hipertensão, o acidente vascular cerebral. Então, aqueles que buscam a linha transcendental, espiritual, não importa qual seja a linha, eles estão mais protegidos diante do estresse e da depressão, porque eles têm mais fé. Eles sabem, né, o que os aguarda, que isso tudo é passageiro. Eles começam a adquirir uma fé robusta, inquebrantável, diante das adversidades da vida, como a pandemia, por exemplo. A criatura, entendendo que isso tudo passa, que a ciência médica descobrirá a bendita vacina, que é exatamente o que vai nos proteger, ele vai saber aguardar, porque ele tem fé nisso. Ele traz dentro de si esse cunho espiritual. Bom, então nós vamos aqui praticamente, até para abrirmos para as perguntas, dar o desfecho da nossa apresentação. Vamos falar de um transtorno que ocorrerá ainda quando passarmos esta pandemia e que nós vamos ver com muita frequência. Vocês sabem quando aquele momento, aquela energia vai baixar, que a gente relaxa, entre aspas, que verdadeiramente não relaxamos, tudo passou. Vamos cair em si. Porque quando estamos nesse transtorno, muitas vezes estamos lutando ou fugindo, mas estamos no processo. Mas depois que tudo isso passar, muitas criaturas vão correr esse risco de ter um transtorno do estresse pós-traumático. E olha aqui a menina aqui, depois da violência que sofri, meus medos se tornaram desproporcionais. Mas eu não consigo evitar me sentir assim. Então, também são situações que requerem
tratamento psicoterápico, medicamentosos, antidepressivos, para esse transtorno que é muito mais comum e frequente do que imaginamos. É uma perturbação mental que se pode desenvolver em resposta à exposição a um evento traumático, como a pandemia. Aqui cita, né, o autor desse estudo como uma agressão sexual, por exemplo, uma guerra, um acidente de viação, outro tipo de ameaças à vida da pessoa, como no caso estamos falando da pandemia. Quais são os sintomas mais comuns? São pensamentos, sentimentos, sonhos, pesadelos perturbadores que estão relacionados com o evento traumático, por aquilo que passamos, o estresse físico, psicológico, perante a exposição a indícios ou recordações do trauma, aquilo que não sai da cabeça, aquilo que fica marcado, muitas vezes por anos a fio. Recordações do trauma, esforço para evitar situações que recordem um trauma. Alterações na forma de pensar, as pessoas se modificam em seus pensamentos e sentir, o aumento da reação de lutar ou fugir. É assim, diante do estresse, que nós nos portamos, ou lutamos, ou fugimos, nos protegemos. Estes sintomas devem estar presentes durante mais de um mês após o evento traumático. Por isso que eu destaquei aqui que estes sintomas vão começar a ocorrer mais de um mês após essa pandemia ceder. E aí, então, virão as perturbações do estresse pós-traumático. A probabilidade de uma criança, por exemplo, mostrar sintomas de estresse é menor. A criança não tem tanta consciência, sabemos disso. Podendo expressar, muitas vezes, as suas memórias ao brincar. A brincadeira a gente vai ver, né? Essa questão do estresse pós-traumático. A forma de brincar, às vezes uma forma violenta, agressiva. A pessoa com esse estresse pós-traumático apresenta um risco acrescido de cometer suicídio e automutilação intencional. Então vejam como traz uma ligação, uma conexão, uma interface com o quadro depressivo. Uma coisa é ligada à outra. E a automutilação é a autopunição. Nós vemos aí nesse processo a questão da culpa. Eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu sou um zero à esquerda, eu começo a me automutilar, como se eu estivesse querendo me agredir por não ter conseguido superar, vencer. Em verdade, isso está muito ligado aos nossos padrões de poder, né? As nossas arrogâncias, nossas prepotências, nos achamos superiores, dominadores, controladores. Esta é a questão básica, né, da psique humana. A maior parte das pessoas que é exposta a um evento traumático, não são todas, obviamente, elas não desenvolvem a perturbação do estresse pós-traumático. A probabilidade de vir a desenvolver a condição é maior em pessoas que vivenciam traumas interpessoais, então, aquelas que já passaram por traumas, ou ouviram, né? Nem sempre é com a própria pessoa, mas ouviram, né? Um noticiário. Isso é uma coisa hoje difícil da gente se afastar, né? Porque a televisão só mostra isso. Como, por exemplo, isso é muito importante, pessoas que foram violadas, violentadas, abusos infantis, lá da infância, traz essas mágoas, essas feridas, muitas vezes incuráveis, em comparação com as pessoas que vivenciam traumas sem agressão. Então, essa questão da violação, do abuso infantil, ela tem um peso muito importante. Então, são pessoas que passam por traumas como acidentes de viação, desastres naturais, pandemias,
mas não desenvolvem o estresse pós-traumático porque não foram violadas, não foram abusadas. Então, o passado da criatura, ela tem uma grande contribuição. Olhem só, cerca da metade das vítimas que foram violadas, violentadas, elas desenvolvem a perturbação do estresse pós-traumático. A probabilidade das crianças desenvolverem a condição na sequência de um trauma é menor que a dos adultos, sobretudo em idade inferior a 10 anos, porque a criança ainda não tem muita consciência formada das situações de perigo da vida. O diagnóstico baseia-se na presença de sintomas específicos na sequência de um evento traumático, já que estamos falando aqui de pandemia. Existem diversos tipos de terapia com efeito positivo. A terapia pode ser individual ou grupal. A medicação de primeira linha no transtorno do estresse pós-traumático são os antidepressivos, daquele grupo que inibem a recaptação da serotonina para que ela possa se manter mais presente nos nossos neurônios e assim, então, combater o quadro depressivo, os quais demonstram ser eficazes na metade das pessoas. No entanto, os benefícios da medicação eles são inferiores aos da terapia. Então, a terapia ela é muito importante, porque nem sempre vamos conseguir aquilo que eu vos falei, do autocontrole, do exercício, aquele estudo extraordinário realizado através de ressonância magnética. Muitas criaturas não têm essa força, não têm esse poder de autorresolução. Então vão precisar de uma ajuda, de uma terapia eficaz, que mexa com esses fatores. E eu vejo aí esse caminho do autoconhecimento sendo feito lentamente, progressivamente, para que o paciente vá, então, adquirindo seus potenciais, para que ele se veja, né, com mais interesse, com mais sensibilidade, a sua grande realidade que ele precisa trabalhar e transformar. O emérito psicólogo, psiquiatra, médico, que eu estimo profundamente, o Dr. Carl Gustav Jung, que foi aluno de Freud, ele nos diz que não devemos ensinar os pacientes a se livrarem da neurose. Vamos tirar essa sua neurose, vamos dar um remédio que vai resolver tudo. Não é esse o caminho. Nós temos que ensinar os pacientes a travarem contato com a neurose, olharem para as suas neuroses, abraçá-las, entendê-las, compreendê-las. Aí sim, nós vamos minimizando esses processos, criando opostos, criando mecanismos, né, antagônicos a estas neuroses. Na maior parte dos países, em dado ano, a condição afeta esse estresse pós-traumático, chega a 1% dos adultos, de 0,5% a 1%. 1%, vamos supor, nesta pandemia de 8 bilhões de habitantes, nós vamos encontrar o quê? 800 milhões, 10%, perfeito? 80 milhões de pessoas estão sendo afetadas. 80 milhões desse estresse pós-traumático. A incidência é maior em zonas de conflito armado. Estamos falando aqui de guerras. Mas nós estamos falando da grande guerra hoje, que é essa pandemia. A condição é mais comum entre as mulheres, que são mais sensíveis, que têm as questões hormonais, perfeito? Menstruais, o chamado, aquele momento, né, da mulher muito crítico, né, que ela passa na menstruação, então ela fica mais suscetível. Os sintomas de perturbações mentais associados a eventos traumáticos têm sido documentados, sabe quando? Desde a antiguidade grega. Quer dizer, é um problema inerente ao ser humano. Nós estamos falando aí da TPM, né? Tensão menstrual,
que é muito frequente, né? Alterações hormonais, as mulheres ficam mais sensíveis, elas ficam muito ansiosas e aí necessitam até ingestão de alimentos calóricos para reporem aquilo que elas perderam. Eu tenho a impressão, nós já estamos aqui, eu acho que nós vamos abrir para as perguntas, porque nós estamos já no finzinho, eu não vou entrar muito na questão dos sinais e dos sintomas com relação ao estresse pós-traumático, porque creio eu que tudo foi falado, né? Os transtornos mentais, os aspectos psicológicos diante desta pandemia que está assolando o nosso planeta. Então, a gente tem muito aqui que discutir, trocar ideias. São 11h05, né, praticamente. Então, creio que seria interessante nós abrirmos para as perguntas e trocarmos aqui informações. Eu vou encerrar aqui a tela. Doutor José Henrique. Pois não, estamos aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Então, eu fiquei aqui atenta, assim, né, com cada palavra, assim, que eu acho que fantástico, assim, a gente que é de RH, né, eu sou psicóloga, acaba que muito do que você falou me é mais familiar, né, mas nem todos os profissionais aqui presentes são psicólogos, né, são de diferentes áreas, né, que representam os RHs. Então, assim, a sua fala, foram vários recortes, assim, vários pontos que eu achei interessante, mas eu procurei aqui ver dois, assim, principais. Acho que um é o aspecto que você fala. Bom, a gente está falando o tema é aspectos mentais na pandemia, né? Então, eu acho que fica claro para o RH, assim, pelo menos para mim, a função psicológica, né, do trabalho. O trabalho tem uma função psicológica, eu acho que essencial para a nossa existência, assim, né? Para a humanidade, de uma forma geral, né? E o quanto que isso reflete no nosso estado de saúde. Eu acho que isso é um ponto assim, importante da gente que é de RH entender isso, né? A satisfação e a insatisfação. Ambos têm a ver com a saúde, né? De como que a gente está. Outro ponto que eu achei importante foi que você falou da depressão, da ansiedade. Eu, como psicóloga, terapeuta haitiana, né? A gente é sempre muito atento a isso. É muito comum no senso comum, né? A gente ouvir assim, vamos arrancar a depressão, vamos arrancar a ansiedade. Só que, assim, você precisa de um grau de ansiedade para ir para ação. E você precisa de um grau de depressão para se recolher, né, nas suas questões. Então, acho que assim, é tão maravilhoso assim, a tua fala nesse sentido, porque abre também para os RHs esse entendimento, né? Da gente compreender que não é arrancando. E aí entra uma questão que você falou muito importante, que é a questão do diagnóstico. A consciência profissional da gente, né, o médico ou um psicólogo, de estar fazendo um diagnóstico assertivo, cuidadoso, atento. Enfim, eu achei muito interessante esses dois aspectos, assim, acho que me toca mais, principalmente a gente que lida com pessoas e da gente compreender que precisa ter essas duas coisas funcionando. É um movimento de contração e um movimento de expansão, de contração e de expansão, que é a natureza, né? A natureza está o tempo inteiro expandindo e se contraindo, né? E a gente também, a gente precisa desse movimento. Então, assim, eu quero parabenizar, assim, para mim, tocou muito, assim, nesses dois aspectos. Eu queria acrescentar aí, você falou expansão e contração, isso acontece no corpo, na sístole e na diástole do coração. Porque nós somos seres, em verdade, que somos duais. Tanto estamos no auge do psiquismo, no hiperegotismo, né, como, de repente, vamos cair no hipoegotismo. Perfeito? Essas alternâncias fazem parte da criatura humana que chamamos de quadros bipolares, sem ser um quadro patológico. Nós estamos, às vezes, na euforia, e quando essa euforia não é atendida, dentro dos nossos aspectos egóicos, daquilo que eu falei, do nosso poder, nosso padrão de poder, de dominação, nós caímos na menos-valia, nos sentimos impotentes. E aqui eu queria fazer dar um depoimento interessante. Muito cuidado, gente.
em lidar com os quadros depressivos, já instalados, já diagnosticados, já caracterizados. A pessoa, às vezes, está no leito. Aí você vai chegar, parente quer ajudar e diz: vamos levantar, vamos fazer ginástica, vamos sair daí, vamos produzir. Nós vamos piorar o quadro. Às vezes, a gente querendo ajudar, nós pioramos, porque ele vai se sentir mais frustrado, mais culpado em não conseguir. Então, nós temos que esperar, conviver com o momento que a pessoa está passando. Esperar o tratamento psicoterápico, medicamentoso e respeitar o momento do depressivo, porque ele, inclusive, não se encontra em condições energéticas físicas, você que é reichiana sabe disso, né, para sair da cama. E a gente quer ajudar e a gente piora a situação, porque ele vai se sentir mais culpado de não conseguir sair da cama. Então, como é que nós podemos ajudar? Primeiro, que ele passe por um tratamento. Segundo, eu costumo dizer, aquela presença muda. Você chega com suco de laranja, você chega com salgadinho, mesmo que ele não queira, faça-se presente, que ele olhe para você e veja em você que você está ali para ajudar. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, num depressivo que está acamado, da gente achar que vai melhorar a situação se ele não tem condições de sair do leito. Então, são tudo técnicas, né, que nós temos que conhecer. Às vezes, a gente, no afã de querer ajudar, a gente prejudica. Perfeito? Sem sombra de dúvida. E nós estamos falando disso tudo porque, na pandemia, isso está acontecendo e vai acontecer a posteriori, né? Bom, eu queria até pedir, assim, para ver quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, assim, para que possa tirar, já falar. E também abrir aí os vídeos, né? Que a gente já consegue fazer aí algumas imagens. Temos 20 participantes aqui na sala, só 11 aí com o vídeo aberto. Seria legal a gente ter o vídeo aí de todo mundo aberto. Ravile está se escondendo hoje. Ravile, eu tô mirando você, Ravile. Eu tô vendo. Não, tô se escondendo não. Tô prestando atenção e fazendo as anotações. Muito bom. Muito bom. Bom dia, eu sou a Xani, eu sou da ADERJ e eu gostaria de agradecer o convite da Marina. Achei muito interessante o tema. Desde o início, sabe, são questões psicológicas que todo mundo passa. Então, é bem envolvente. Parabéns ao professor, expôs muito bem os assuntos, deu para entender de forma psicológica assuntos que talvez a gente nunca pararia para ler ou para estudar. Muito obrigada, tá? Gostei muito. E eu acho interessante também que a gente passa por muitos processos na vida, né? E nós temos os gatilhos no nosso cérebro e entender que a gente passa por esses problemas sabendo que tudo isso que a gente passa não quer dizer que a gente esteja em qualquer processo depressivo ou de qualquer doença, também ajuda a gente a se erguer, a se reerguer para os próximos desafios. Achei muito interessante essa exposição dele em relação ao córtex dentro do córtex. Achei bem interessante. Então, muito obrigada. Parabéns, tá? Pela organização e pela palestra. Eu queria resumir para que vocês entendam. O tratamento hoje... Foi bom que eu tirei a roupa dele também, Regina. Gente, tem alguém com áudio aberto aí, ó. Não gosta de roupa. Tem alguém com áudio aberto. Eu não estou conseguindo localizar quem é. Fechou, era a Paula, fechou. Ah, tá. Então, deixa eu explicar aqui. O tratamento hoje ideal deva ser multidisciplinar, onde várias técnicas são fundamentais para que o paciente readquira seu equilíbrio. Então, não devamos absolutamente desqualificar o tratamento médico, medicamentoso, quando se faz necessário. Poderá ser homeopático, por que não? Floral, por que não? Eu sou terapeuta floral também, gosto muito. O tratamento psicológico é sobejamente importante, porque hoje sabemos que não podemos
segmentar a mente do corpo, perfeito? Elas estão jungidas, elas estão unidas. Hoje nós temos aí a epigenética, que nos traz as questões ambientais, os nossos pensamentos, nossas emoções, influenciando as nossas células. Isso é muito importante entendermos. A epigenética nos diz que são as crenças que vão controlar a nossa biologia. O despotismo do nosso código genético, a ditadura dos genes, está caindo. Então, entendam isso. Não é o código genético que vai determinar o nosso futuro, e sim os nossos pensamentos e nossas emoções. Hoje estão estudando muito isso. Ou seja, você pode ter predisposições e não desenvolvê-las. O código genético, para um bom entendimento, para os leigos, é um aplicativo, é um app. Então, você vai acioná-lo ou não. Vai depender da sua postura mental. Por isso, as doenças devam ser entendidas como doenças psicossomáticas, comandadas pela mente, quaisquer que sejam. Até uma gripe simples, um resfriado comum, está ligado aos nossos processos mentais, porque abrimos a guarda imunológica quando estamos desequilibrados, estressados, situações que muitas vezes passam despercebidas. Então, a interação da mente com o corpo é fundamental entendermos. Então, a gente costuma culpar muito o nosso código genético, que é uma característica nossa. Você, como psicóloga, Luciana, deve entender o que eu estou falando. Nós transferimos responsabilidades. Por exemplo, se eu estou doente foi porque meu pai me passou esse gene, eu herdei da minha mãe, porque nós temos muito essa postura de vítimas, a vitimização. Porque se eu sou vítima, eu não sou culpado de nada. O culpado é o outro, é o código genético, é o papai, é a mamãe, é o governo, é a religião, é o demônio. Enfim, a gente está sempre transferindo responsabilidade que nos cabe cumprir, entender, praticar, nosso livre-arbítrio. Então, o nosso destino está em nossas mãos. Isso é muito importante entendermos. Nós é que vamos implementar ou não, pelas nossas escolhas, os nossos estados, sejam eles mentais ou físicos. Claro que não vamos generalizar. Tem situações e tem situações. Mas, em linhas gerais, é isso mesmo. A epigenética veio revolucionar a biologia, a genética, os conceitos médicos, os conceitos psicológicos. O que estamos fazendo com o nosso corpo? Isso é fundamental entendermos. Então, não ficar culpando ao código genético. Você pode ter uma predisposição a ter um diabetes, uma hipertensão arterial e não desenvolvê-los. Porque você vai fazer a prevenção, a profilaxia. Mas é difícil nesse mundo. Se fosse fácil, não teria muita razão de ser, né? Não teria graça, como a gente costuma dizer. Porque sem luta a gente não vence. O importante é entendermos todos esses mecanismos para sabermos atuar decisivamente em todos eles. É ser feliz. A felicidade está ao nosso alcance. Desde que queiramos entender e compreender tudo isso. Nós temos um circuito cerebral que nos dá alegria, que nos dá felicidade, que nos dá o bem-estar. Mas como ter isso num momento tão adverso? Todo mundo doente na minha casa, com problemas, entendendo que tudo passa. O futuro será mais alvissareiro. Nós temos um trabalho neurocientífico que prova tudo isso. É uma informação à mente de uma vantagem a curto prazo, porque temos uma área cerebral que antecipa prazeres. Agora, a gente precisa acioná-los mediante a compreensão. A pandemia não é o fim do mundo.
E se for no nosso caso, chegou a nossa hora, fazer o quê, né? Agora, tudo isso vai passar, as dificuldades vão passar. Então, nós vamos acionar uma área cerebral que vai nos proporcionar alegria, bem-estar, por que não constante? Tudo é trabalho, volto a dizer. É uma questão de adestramento mental, que precisa ser posto em prática, senão vamos ficar a braços com os problemas e vão mais longe, que muitos querem. É a chamada zona de conforto, por mais dolorosa que seja. Eu já ouvi de uma paciente que chegou para mim e falou: doutor, eu me acostumei a ter pânico. Eu falei: como? Ela prefere o pânico a mudar. Impressionante isso, a zona de conforto, por mais dolorosa que seja. Porque se eu sou doente, eu sou a pobrezinha, eu sou a vítima. Eu não tenho culpa de nada, quando em verdade tem, né? Então, são esses processos que nós temos que trabalhar até para enfrentar essa pandemia, com galhardia, com altivez, entendendo que ela cumpre uma finalidade. Essa pandemia veio para mudar muita coisa, dentro de casa, profissionalmente, economicamente, mundialmente falando. A Liliane quer falar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Zé. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né? Porque, na verdade, eu assim, me identifiquei muito com tudo que o senhor falou, porque eu já vivi um momento de depressão leve na minha vida há uns 10 anos atrás. Fiz tratamento com remédios, né, durante algum período, mais de 2 anos. E depois disso, identificamos, né, a melhora e, assim, graças a Deus, eu busco sempre ferramentas para não cair novamente nesse problema. Mas eu identifico que, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, ou da vida, principalmente da vida profissional, de ansiedade, pressão, alguns sintomas que eu vivi na época, que eu senti na época, principalmente sintomas, problemas estomacais, né? Eles voltam, né? Esse é só um deles, né? Eu identifiquei alguns naqueles que o senhor colocou ali, mas não são diariamente, não são, por exemplo, a cada 15 dias, né? São assim, vez ou outra. Então, você acha que eu posso não ter ficado curada? Ou eu tenho que observar melhor para que, se for o caso, tenha que procurar novamente um profissional da área de saúde? Perfeitamente. Você tem que entender que você não é só consciência, você é o inconsciente também. Por sinal, ele nos domina na faixa de 95%. Então, tem as manifestações inconscientes que muitas vezes se expressam no sistema nervoso autônomo involuntário, que chamamos de sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse não chega na sua mente consciente, ele vai se manifestar no corpo, como você está sentindo. Manifestações somáticas, que vêm pelo sistema nervoso neurovegetativo, simpático, parasimpático, do teu inconsciente. Então, é necessário abrir um pouco mais esse seu inconsciente, para que as tuas sombras, teus complexos, suas pulsões se manifestem mais, para que você possa trabalhá-los pela sua mente consciente. Porque você mudando a sua consciência, você vai mudar seu inconsciente. Tudo que está lá arquivado, seus traumas que nem sempre foram com você propriamente dito, mas com parentes, com entes queridos. Nós somos um campo absortivo, nós absorvemos muitos acontecimentos que circulam entre nós, não necessariamente ligados e diretamente a nós. Nosso inconsciente é assim que funciona. A consciência é a ponta do iceberg. Então, representa muito pouco em relação à sua individualidade. Então, certamente, ainda existem questões em você que não foram totalmente trabalhadas. Agora, se isso não está te incomodando, se você está bem, prossiga, né? A gente não deve
mexer em coisas que às vezes não nos é permitido, né? Então, se você está bem, continue trabalhando sua consciência, seja feliz, grata por tudo que você está passando. Você está aí ativa, profissionalmente falando, emocionalmente falando. Isso é muito importante para, a pouco e pouco, você ir trabalhando o seu inconsciente. Os redutos psíquicos, né, que seus arquivos que estão lá, negados, reprimidos. A gente não vai conseguir resolver tudo. Isso é impossível, praticamente impossível. Nós temos apenas um segmento da nossa individualidade, que é a nossa personalidade. É um galho de uma árvore. Perfeito? Perfeito. Obrigada, doutor José Henrique. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria dar aqui um beijinho no Miguel, que apareceu na tela. Miguelzinho, beijo. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Ainda temos meia hora, né, ô Luciana? Marina? Temos 7 minutos. Só? É de Poxa, 10, agora... passa rápido. Quando o assunto é bom, a gente não percebe que o tempo voa. Agora que está ficando agora, palpitante. É de 10 a 11h30 nossa programação para cumprir. Eu pensei que fosse meio-dia. Ainda bem que eu parei a tempo, né? Para abrir para perguntas. Muito bacana. Alguém mais quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Aproveitem. Doutor, bom dia a todos aí. Bom dia, Gustavo. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Eu não sou psicólogo, né, mas eu quero aproveitar para agradecer a presença e perguntar, não só para o doutor, mas como todos os outros psicólogos, como é que a gente pode fazer para influenciar numa pessoa que a gente está percebendo que, de repente, ela está estressada ou está deprimida, porque isso daí que eu acho que é uma grande dificuldade de quem não é da área, né? Então, por exemplo, às vezes eu conheço pessoas que podem estar com esses problemas, mas a gente não sabe como fazer com que essa pessoa vá se cuidar. Essa é a minha dúvida. E por mais que às vezes a gente queira ajudar, essa pessoa não quer ser ajudada, né? Eu acho que o psicólogo ele tem uma função muito importante e assim, mas as pessoas, né, que não são psicólogos, não são da área, ou então de repente não têm conhecimento ou não querem realmente ser cuidados, falam assim, mas eu vou no psicólogo, eu não sou maluco, né? Eu não tenho esse problema, eu não posso ter esse problema mental, né, que as pessoas falam. Eu queria uma dica de todos vocês para que eu pudesse passar para as pessoas, assim, não ferir, né, a não ser uma coisa dentro que não seja da minha área, né? Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, Gustavo. Eu vou dar aqui minha opinião, depois passar para a Luciana, psicóloga, mas é como eu vejo. Em primeiro lugar, se você estiver capacitado para orientar, para mostrar o caminho, se você tiver condições para isso, faça você. Mesmo que você não tenha condições, o simples calor humano ele é muito importante. Estamos precisando disso, de calor humano, de afeto, né? A empatia. A empatia é exatamente isso, aproximação para que haja uma relação empática. É ajuda, isso é um processo educacional. Em verdade, é isso. Bom, mas mesmo que isso seja infrutífero, caso a pessoa queira, aí então tem que recorrer a um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, perfeito? Para que a criatura possa ser ajudada psiquicamente. Mas vamos supor que a pessoa não aceite. Isso é muito comum. Não aceita as suas palavras e não aceita as palavras do psicólogo. Aí, meu amigo, não tem jeito, é o livre-arbítrio da criatura. Aí, como eu costumo dizer, tem que esperar a dor bater a porta. E muitas vezes a dor bate a porta e é pouca. Então tem que esperar uma dor maior. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo que ele diz o seguinte: a dor
educa, a dor aperfeiçoa e a dor nos sensibiliza. Então, muitas vezes, a dor vai ser o grande mecanismo para o despertamento de consciências. Porque isso é muito frequente. Você se sente impotente, o terapeuta, muitas vezes, o paciente não quer, não sou maluco, não vou, porque eu não vou. Então, meu amigo, aí é esperar aqueles que oram e gostam de orar, que orem, porque a oração hoje é muito importante, é uma energia mental que você emana, já está provado cientificamente isso. Em grandes hospitais nos Estados Unidos, o poder da oração, o poder da fé na cura, independentemente de religião. Nós estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, e aguardar que a pessoa se esclareça, que desperte sua consciência. E muitas vezes ela vai depender realmente da dor. Quando ela ficar num leito de dor, ela vai repensar a sua vida. O que eu fiz até então para estar nesta situação? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E nós temos que respeitar isso. Eu diria, assim, acrescentando que eu concordo com o doutor José Henrique, é que, assim, se for nesse ambiente que a gente está falando aqui, né, do RH, e que se esbarra na produtividade, acho que todo mundo passa por isso, né, acho que todos os RHs passam por isso, da insatisfação do profissional, e isso reflete na produtividade dele. Acho que se for nesse lugar, eu acho que a gente já acaba fazendo um pouco, né, de levando conteúdos, levando profissionais, conscientizando, oferecendo mentoria, dando apoio, falando, abrindo uma roda de discussão, de diálogo para falar sobre problemas que às vezes, né, a gente nem traz para dentro da empresa, chamando profissionais que possam estar falando desses assuntos em roda, e aí trazer o camarada, ele nem vai sentir, mas ele está ali presente. Então, usar, eu acho, desses artifícios. A gente agora, no final do mês de agosto, a gente vai trazer um palestrante, até fazendo um gancho, né, já com o próximo palestrante, que vai falar sobre as barreiras invisíveis da produtividade. E vai falar que é um assunto bem convergente, né, do que está sendo falado aqui, né? Que existem barreiras aí invisíveis do dia a dia mesmo, que se esbarra na caracteridade, no individual, né, que é de cada um, que carrega traços, carrega experiências, às vezes essas experiências, quando não trabalhadas, elas acho que certamente elas influenciam ali na produtividade, na satisfação. E acho que levar essa luzinha para os funcionários, né, de que a produtividade ela está ligada à saúde, e não propriamente ao resultado que você está dando ali para a empresa, mas acho que fundamentalmente o resultado que você está dando para o teu corpo, né? Porque isso reflete no nosso corpo, né? Então, acho que a gente enquanto RH, poder colocar essa sementinha já é muito, assim, né? Independente se é psicólogo, se não é, né? Eu tendo a pensar por aí, né? Tem mais psicólogos aí. Eu acho que Miguel... isso aí, eu ia falar que eu vi seu dedinho levantado. Tinha uma pergunta aí para fazer. Segue aí, Miguel. Quando alguém acorda agitado, com medo de alguém morrer pelo coronavírus, pode ser o quê? Pois é, né? O medo, ô Miguelzinho, é ainda um sentimento muito presente em nós, né? Esse medo é um grande leque, tá? Muitos têm medo da morte, outros têm medo de como vão morrer, outros têm medo por o apego de, se por acaso acontecer a morte, deixar os entes queridos aqui, papai, mamãe, entendeu? Eu costumo dizer que o apego é a raiz de todo sofrimento humano. Acho que eu apresentei isso no início da palestra da semana passada, né? O Pierre Weil, que é um educador francês que eu admiro muito, ele nos fala que o apego é a raiz de todo sofrimento humano. Mas ainda é algo necessário, né? A gente precisa se apegar até para chegarmos ao amor, entendeu? Então a gente sofre muito com essa possibilidade da separação, de morrer.
do desconhecido, nós temos muito medo do que vai acontecer. Se é que vai acontecer. Mas se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, é a morte. A gente tem que saber lidar com isso. Nós sofremos muito, ô Miguel, vou falar um termo complexo, mas eu vou te explicar, sobre a impermanência das coisas. Esse é um sofrimento bastante comum em todos nós, seres humanos, porque sabemos que tudo é impermanente. A vida, ela é impermanente, nós vamos morrer. A juventude é impermanente, nós vamos ficar velhos. Tudo passa. Então, a pessoa apegada, ela sofre muito com isso, da possibilidade de perder aquilo que ela pensa que é dela. E nós não somos possuidores de nada, né? Então, esse medo é muito comum diante dessa pandemia, da possibilidade de adoecermos, de contrairmos esta enfermidade e até de morrermos. Então, o medo eu costumo dizer que o medo é o pano de fundo do nosso psiquismo. Todo mundo, de alguma forma, tem um medo. E nós temos medo até do próprio medo, né? É verdade. Eu queria fazer uma colocação aqui, e aí pegando alguns ganchinhos de vários temas, caminhando também já para o fechamento do nosso evento. Eu acho que a gente vive um momento de muitas incoerências, né, em vários campos. E nesse aspecto do que a gente está falando, eu vejo da seguinte forma, na mesma proporção em que a gente tem vários avanços fundamentados, né, de pesquisa, de avanços da medicina, da neurociência, né, e aí pelo caminho até da psicologia positiva, que vai muito na questão da capacidade de acreditar e as coisas acontecerem na medida em que você potencializa a sua mente para esse caminho, e a gente vê as conquistas, né, até pelo que você falou aí da questão do DNA, de que isso não é hoje tão determinante, né, que vai muito mais em função das crenças, enfim, essa linha vem avançando num caminho muito grande, com várias pessoas, com vários pesquisadores muito renomados, já com muitas provas. Em contrapartida, a gente tem aí uma disparidade muito grande de ainda uma falta de conhecimento generalizado, que acredita que ainda é o que o Luiz Gustavo falou, né? Eu não sou maluco, eu não vou procurar um médico. As pessoas desconhecem a importância do autoconhecimento, ainda que não entendam no fundo a teoria, que não saibam todos esses cientistas que talvez nós da área conheçamos, né? Mas as pessoas, a gente acaba tendo uma disparidade muito grande entre o avanço desse conhecimento e, por outro lado, ainda pessoas que não conhecem isso. Então, uma das formas até que eu utilizo, o Gustavo, aqui na empresa, com algumas pessoas, às vezes de menor escolaridade, menor conhecimento nessa área, eu levo um pouco pelo caminho de que a questão da saúde mental é como qualquer outra da nossa saúde. Então, quando a pessoa não tem muito conhecimento, eu falo, cara, você já teve algum problema de saúde? Ele, já tive. Eu falei, você tem o quê? Eu tomo remédio para pressão alta, por exemplo. Bacana. Então, você cuida da sua pressão, né? Quando você tem uma dor no estômago, se procura um gastro. Quando você tem, né? E aí, assim, eu levo um pouco por esse caminho. E eu falo, cara, a nossa mente é um outro pedacinho da sua saúde. Então, assim, por que não cuidar disso? Né? Você vem apresentando X situações, você comentou comigo, aí eu pego o gancho da pessoa. Pô, você comentou comigo que você tem chorado muito, você comentou que você não tem dormido bem, né? Então, pegar um pouco disso e falar, cara, isso é super normal. Quer ver uma coisa? Não comenta com ninguém, já que você está preocupado da opinião alheia. Não comenta com ninguém, eu vou te indicar X lugares para você procurar um psicólogo. Vai, não comenta nada com ninguém. Se você acha que o seu círculo de pessoas não vê isso de forma bacana, vai você. Acho que você quer melhorar, porque eu acho que o grande gatilho é a vontade da pessoa de querer fazer algo. O que o doutor José Henrique comentou. É um desejo que você não interfere. A pessoa tem que querer. E se a pessoa demonstra que quer, às vezes eu falo isso mesmo. Eu falo, não comenta com ninguém, não. Por quê? Porque as pessoas ao redor são pessoas preconceituosas. E ele já tem um preconceito com a procura por um psicólogo. Então, assim, eu vou um pouco por esse caminho. Eu falo, cara, todo mundo cuida quando tem frieira, sabe? Pega uma coisa bem boba.
né? Então, assim, por que não cuidar da sua emoção, desses sintomas que você está tendo? Eu vou por esse caminho, sabe? E, assim, não conta para ninguém é uma ótima, porque eu crio um pouco de um vínculo, de um segredo. Se você acha que isso é ruim, que alguém vai criticar, não conta nada para ninguém. Vou te dar o telefone e você me fala. É um caminho, é claro que vai de cada pessoa, do nível de compreensão de cada um, mas muitas vezes é por esse caminho. E com relação a esse tema, e aí como o RH é quem abraça, né, essas situações, eu acho que a responsabilidade da gente ela fica muito maior, né? Porque, em geral, as pessoas não ter a liberdade de chegar para um colega de trabalho e dividir isso, porque pode ficar envergonhado. Em geral, é a gente que vai saber dessas situações, ou porque um líder traz até a gente. Então, acho que o nosso papel é muito importante, começando, claro, por nunca, jamais, em tempo algum, criar um constrangimento, evitar justamente acolher essa pessoa, né, sem tom de crítica, né, sem tom de julgamento. Eu acho que é o primeiro passo, é o acolhimento e um papo, de acordo com, como eu falei, o nível de compreensão dessa pessoa. Mas se ele sentir que isso é comum, e uma outra coisa que eu falo é o seguinte, cara, é super comum isso acontecer, mais do que você imagina. Você que talvez não conheça outras pessoas que já tenham passado por isso, mas isso é super comum, como dor de estômago, como diarreia, sentir tristeza. Então, assim, normalizar um pouco, porque senão parece que é uma situação de gente doida, maluca, biruta. E aí o cara não quer ser o biruta, o doido, né? Que é o senso comum. Ah, vai no psicólogo que você é biruta, maluco. E aí, assim, desmistificar isso sem julgamento. Eu meio que normalizo, sabe? Poxa, é super comum, que bom que você está aqui falando comigo. A gente tem, isso aí tem saída. O importante é você dar o seu. Eu não posso fazer isso por você, né? Então, eu acho que aqui na empresa a gente consegue ajudar bastante gente desse jeito. E é isso. E é o lugar que a gente ocupa, né? E se a gente acolhe e as pessoas sabem que podem contar com a gente, que não vai ter julgamento, a gente acaba tendo mais oportunidade de ajudar. Um minutinho. Diga, Oi, Bárbara. gente, bom dia. E assim, o mais interessante é porque eu tenho muito próximo de mim, e há muitos anos, pessoas com quadro depressivo elevado, que é o pior de tudo, que até pessoas esclarecidas têm essa dificuldade de procurar um profissional nesse sentido. Tipo, eu tomo remédio e aí vai melhorar, achando que, né, o remédio vai solucionar o problema. Né? Muito pelo contrário, condicionado naquilo e se privando de buscar uma outra alternativa que, ao meu ver, a terapia é de suma importância, assim, né? E hoje tem pessoas que não têm condições de fazer, mas aqui em Friburgo já tem uns lugares com atendimento com valor mais acessível, enfim. Eu acho que hoje em dia a gente tem podcast, tem vídeo para assistir, tem livros interessantes para ler que podem ajudar a essas pessoas que têm esse receio, seja ou algum empecilho financeiro ou psicológico mesmo, de travar nesse sentido. Eu acho que a gente está bem aberto a ter outras formas de buscar esse autoentendimento, para o autocontrole, para o autoconhecimento, que é difícil pra caceta. Maravilha. Alguém mais para a gente fechar? Eu sei que o papo é bom, interessante. A gente tem, né, vai avançando, mas só para a gente cumprir aqui com a nossa promessa de horário, outras pessoas, vocês devem ter compromissos também. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria só dar essa abordagem final, que isso é muito importante. Nós temos que trabalhar bastante a questão da rigidez, né? Da visão reducionista, conservadora, restrita, porque falta ao ser humano essa abertura, né? Vocês estavam falando aí da questão, não vou no psicólogo porque eu não sou maluco. Isso é um quadro normótico. Acho que eu falei isso da outra vez, né? A normose ela é muito presente em todos nós, porque criamos um consenso. Porque é assim, todo mundo faz assim, então eu também vou fazer. Isso é uma normose, porque criou-se um consenso. Este consenso gera uma norma.
a norma de fazer, de botar em prática. E a norma vira um hábito. Por isso que a normose é chamada patologia normalidade. Para muitos é normal, mas é patológico. Então, o indivíduo não vai no psicólogo, não vai no médico, porque eu não sou maluco. Isso é uma normose. E acaba sendo algo patológico, porque ela vai agravando o seu processo, aí vai chegar numa determinada situação tão grave que aí vai recorrer ao profissional. Por que não fez isso antes? Porque criaram um mito de que não vou no psicólogo porque eu não sou maluco. E a gente tem que vencer essas barreiras, entender todos esses processos da mente, da ação da mente sobre o nosso corpo, do corpo sobre a mente, que é uma via de mão dupla. O que você sente no corpo interage com a mente e a mente, por sua vez, com o corpo. É a visão uniforme do ser como um todo. O ser não é corpo. Ele também é mente. Alguns podem chamar de espírito, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, nós somos esse binômio energético. O corpo também é energia. Einstein provou isso na sua teoria, a teoria da relatividade. A massa é energia. É uma energia mais densa, mas é energia. Então, temos que buscar esse caminho da unificação, este consenso, que nós somos, em verdade, uma criatura holista. Holista quer dizer de totalidade, né? Corpo, mente, mente e corpo. Bem unidos, bem alavancados. Perfeito? E quando a gente começa a compreender isso, a gente já ingressa no caminho para sanar esses processos. É lento, é gradativo, mas também se fosse rápido não teria graça, né? Eu agradeço aqui a oportunidade, Marina, mais uma vez, de participar, né, dessa sala maravilhosa, onde todos aqui estamos interagindo para um aprendizado muito importante, não só dessa questão da pandemia, como de outras. Muito obrigado aí pela participação de todos, a mim também, de estar aqui entre vocês. Digo em nome de todos. Tenho certeza que, como na semana passada, ficaram todos no nosso grupo de RH, agradecendo que você tivesse sido convidado. Então, hoje eu já te adianto que foi maravilhoso, aí a maravilhosa continuação. Digo aí em nome de todos, te agradeço. Faço um complementozinho só, de que, na verdade, eu sou, não por ser psicóloga, mas eu sou a primeira a falar que todo mundo tem que ir ao psicólogo, né? A gente sempre se conhece, sempre tem questões na vida. Então, eu já sou aqui, estou sempre incentivando, especialmente para esses casos, o quanto antes, né? Melhor. Queria deixar aqui já o aviso de que essa semana a gente vai divulgar já a programação de agosto, tá? Para vocês. A Lu vai fechar lá na Cianfia Arte, vai divulgar. Já adiantou aí um tema, né? Que já está mais spoiler. Isso, spoiler. E é isso, galera. Vou pedir para a gente tirar aquela foto clássica, né? A nossa foto clássica do nosso encontro, que a gente tinha sempre presencialmente, hoje aqui pelo virtual, mas fica registrado aí. Rosi. Oi. Quem vai aparecer aí? Oi, querida. Vamos lá? Cadê a Fabi e Silvana vão entrar? Posso tirar? Ah, muito bem, bacana. Então, 1, 2, 3 e já. Lu! Maravilha, galera. Olha, um beijo no coração de todo mundo, uma ótima semana, um agosto abençoado para todos, que para mim não tem nada de mês de desgosto. É outra coisa que as pessoas falam e aí mentalizam que é o mês de desgosto, já vai dando tudo errado. É o mês de agosto. Agosto de tudo que for bom. Tá? Um beijo enorme para vocês. Ótima semana. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Excelente palestra, hein, gente? Muito bom. Beijo, gente. Obrigada, foi ótimo. Muito bom. Uhul! Boa. E um detalhe, hein? Hoje a internet foi, alta